E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo de mais um capítulo do livro Nosso Lar, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 10, no Bosque das Águas. Vamos lá? Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes, verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegamos a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou. Esperemos o aeróbus. Bom, primeira vez que a gente escuta falar em aeróbus também, né, minha gente? Vocês viram? Há 2 ou 3 capítulos atrás nós já escutamos a palavra umbral pela primeira vez na obra de André Luiz. Até então o Espiritismo não conhecia a palavra umbral. No capítulo passado nós vimos a maneira de alimentação, como foi o processo de transição do nosso lar, né? E agora nós estamos conhecendo o aeróbus, né? Que é um meio de transporte lá em nosso lar. Gente, vocês imaginem que dentro de nosso lar tem esse meio de locomoção de tão extenso que é nosso lar, tá? Se não fosse tão extenso, na realidade nem necessitaria desse meio de locomoção. Lembrando que o melhor meio de locomoção que a espiritualidade tem, que os espíritos mais elevados têm, é o pensamento. Não é a levitação, não é... Conforme os espíritos vão se purificando, se tornando melhores moral e espiritualmente, eles se mexem, eles viajam a forma do pensamento, né? De um mundo para outro, que é muito mais rápido, não existe nada mais rápido que o pensamento, né? E então, tanto agora que a gente vai falar sobre o aeróbus, né? Mas vocês devem ter visto e ouvido ou lido no livro Os Mensageiros que eles utilizaram muito a levitação, né? Mas os espíritos mais perfeitos, mais superiores, né? Eles usam o pensamento, que é uma forma de, lembrando, voltando a comentar com vocês novamente, que como nosso lar é uma colônia muito perto da Terra, é evidente que tem muitos espíritos inferiores que necessitam do aeróbus, tá? Assim como nós necessitamos de um carro, nós necessitamos dos ônibus, nós necessitamos de aviões, de trens, etc. Né? Bicicletas, motos, enfim, né? Então tudo isso faz com que nosso lar ainda tenha esse tipo de meio de locomoção. Continuando. Mal me refazia da surpresa, quando surgiu o grande carro suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. Ao descer até nós à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra, constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde confirmei minhas suposições visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Gente, mais um parágrafo aí que a gente precisa pontuar, né? Então você vê, ele chegou mais ou menos a 5 metros de altura. Ao descer até nós à maneira de elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra, constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis em virtude do grande número de antenas na tolda. Olha lá.
Então, veja bem. Primeiro, nada do que nós temos na Terra é parecido com aeróbios. Segundo, nem o material de que ele é feito, André Luiz não soube falar para nós que material que é. Terceiro, como ele fala que é ligado a fios invisíveis, a gente já sabe que ele funciona à base do magnetismo, que muita coisa ainda nós temos que descobrir aqui no nosso planeta Terra, a maneira do magnetismo. Tudo é magnetismo, né? Tudo é fluídico, tudo é magnetismo. O magnetismo é uma transformação de fluidos, né? Assim como a eletricidade, né? Assim como qualquer outro tipo de material ou de força que existe na Terra, né? Nossos pensamentos é magnetismo, são transformados em magnetismo. Então, ligado a fios invisíveis em virtude do grande número de antenas na tolda. Quer dizer, nosso lar tinha muitas antenas ligadas. Imaginemos então, tá bom? A mesma maneira de ligação que nós temos aqui, dos postes que nós temos nas ruas com fios elétricos, tá bom? Nosso lar não seria diferente. Evidentemente que eu volto a falar, é um outro material mais sutil, né? São tudo, imaginem postes ligando com fios magnéticos de uma maneira fluídica, de uma maneira menos densa. Não é o concreto, né, dos postes, não é esses fios que nós temos aqui de material de cobre, etc. Nada a ver com isso daí, nada a ver com isso. Essas fibras óticas, não. É um material muito mais sutil, tá bom? Que, logicamente, nós não temos faixa de entendimento para saber que material que é esse, tá? Basta saber que são fluidos magnéticos que fazem o aeróbios funcionar. Lísias não me deu tempo de indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. Olha lá, velocidade magnética, tá bom? E ele fala, desculpa, a velocidade era tão grande que ele não conseguia ficar olhando para as edificações para dar ciência para a gente como eram as edificações lá, tá bom? A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer sorridente e calmo. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Ó, tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Ele não tinha como determinar. Do jeito que a gente sabe que André Luiz fala dos pormenores, aqui ele falou em cores e luzes cariciosas, mas ele não soube determinar qual a cor e qual a luz, né? Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, tá vendo? Aí ele já dá um tom de flor. Deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste. Quer dizer, matiz, uma cor celeste, uma coisa que ele não sabia determinar o que era. Em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos silenciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade.
para as experiências da Terra. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular, indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Gente, é muito difícil da gente entender. Primeiro, a água, ele sabia identificar que era água, mas era um fluido que não tem nada a ver com essa nossa água aqui. É a água do plano espiritual, que é muito mais sutil, entendeu? E como o nosso lar é uma cidade, tem que ter um centro de distribuição, assim como o DAI aqui em Araraquara, né? O departamento de água daqui da cidade de Araraquara, que faz essa distribuição de água para todos os bairros e todas as casas da nossa cidade, né? Ali não seria diferente, logicamente, um sistema perfeito, né? Porque se trata de mundo espiritual. E no final do parágrafo ele fala que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Percebendo minha indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, olha lá, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Então, como eu te falei, André Luiz conseguia notar que era água, que era um rio, que era um curso d'água, mas ele não sabia especificar. E aqui Lísias confirma, né? Lísias confirma. A água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica, quer dizer, mundo espiritual, né? A que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine que esse é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma coisa à outra. Quer dizer, o que o Ministério da União Divina tem a ver com essa distribuição? O visitador sorriu e disse: na Terra quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos circuitos religiosos do planeta ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio, absolutamente consagradas à manipulação da água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Bom, vamos lá. Gente, o nosso organismo, o organismo humano, o corpo humano, tem, acho que 70% do nosso corpo é água, é fluido, né? Que não é água, é fluido, né? Sangue, etc. Tal. Eu não lembro direito essa porcentagem, posso estar enganado, né? Então, para o espírito se alimentar, o que ele precisa? Água. Ele não precisa de comida. Água. Água fluidificada. Quando vocês vão no centro espírita, que vocês passam pelos passes, por um outro tratamento espiritual, seja harmonização, tise, reiki, vocês tomam o quê? Água fluidificada.
que acontece naquela água fluidificada, gente? São os fluidos necessários para que na hora que nós tomemos aquela água atue dentro do nosso organismo da melhor maneira possível para consertar aquilo que não está bom. Evidentemente que entra muito o nosso merecimento dessa cura, né? Daquilo que está nos causando mal, tem o merecimento e principalmente o merecimento, né? Para o nosso organismo estar conseguindo absorver tudo de bom que aquele fluido da água tem a nos fornecer, tá bom? Então, ele fala aqui de magnetismo espiritual. É exatamente isso que eu falei várias vezes aqui. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes do nosso lar com pureza imprescindível. Quer dizer, os espíritos, né, os ministros da união divina, eles são os espíritos mais superiores e são eles que fluidificam as águas desse rio para que chegue a maior pureza possível lá no nosso lar. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo, oposto a esse bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Ou seja, no final de tudo, né, que ele carrega toda a fluidificação necessária dos espíritos do nosso lar. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta jamais recebi elucidações dessa natureza. O homem é desatento há muitos séculos. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença de água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. O que eu acabei de falar? Quando nós tomamos a água fluidificada, cada um tem uma necessidade. E a água fluidificada vai atender aquela necessidade daquela determinada pessoa, daquele determinado organismo humano, né? Então aqui ele fala: absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos regenerosas, e quando em movimento sua corrente não só espalhará a bênção da vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Fim deste capítulo, minha gente. Então, vocês viram que aí, agora, ele explicou todos os benefícios da água fluidificada que ela traz para a gente. Tá bom? Muito bem, minha gente. Vão lá, curtam, compartilhem esse vídeo,
inscrevam-se no canal. Quanto mais vocês se inscreverem, mais compartilharem, mais o YouTube pega e manda para outras pessoas que gostam do Espiritismo, né? que espalhem essa nossa boa notícia. O YouTube leva até outros espíritas esse mesmo vídeo também, tá? No capítulo anterior que eu pontuei a parte da alimentação, foi o maior número de visualizações de um vídeo que eu tive, porque realmente foi extremamente profunda a maneira como André Luiz explica como que é a alimentação no mundo espiritual. Então, quanto mais nós conseguirmos passar esse vídeo para frente, mais visualizações, mais essa nossa querida doutrina espírita ficará conhecida. Tá certo? Lembrando que eu nunca edito os vídeos, gente. Tá aí cheio de erros, eu erro na leitura, me dá branco, tem hora que eu demoro para falar as palavras, os significados, mas tá aí para vocês estudarem, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.